Pronto, né? Então vamos lá. Pronto, Maria Eduarda está aqui. Tá conseguindo nos ouvir, Maria Eduarda? Maria Eduarda, consegue nos ouvir? Manda aí alguma mensagem, alguma coisa. Pronto, tudo bem, vamos aguardar. Então, gente, vamos. Jennifer que tá entrando. Certo. Beleza, então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Redação Enem. Pronto, pronto. Olha, gente, primeiramente é preciso lembrar que existe uma diferença de tipo e gênero textual, tá certo? De tipo e gênero textual. Quando a gente fala da questão do tipos textuais, quando a gente fala da questão do tipo textual, nós estamos falando mais do formato macro. Então, tipos mesmo existem poucos. Por exemplo, o narrativo, que nesse tipo textual narrativo, nós temos o que? Um narrador contando uma história com personagens, né? Em um determinado espaço, um determinado tempo. Esse aqui é o principal, maior tipo textual, né? Nós também temos o texto descritivo, que esse texto descritivo é justamente aquele que descreve, que diz como algo é, certo? O foco não é em contar uma história, mas é em descrever. Ah, eu não estou compartilhando minha tela. Deixa eu voltar aqui. Que aí vocês podem ir anotando, tá bom? Vamos lá. Pronto, eu acho que... Certo, agora vocês estão vendo, né? Pessoal, só vão falando aí pra mim, porque eu tô vendo aqui minha tela. Vocês estão vendo aqui minha tela? Alguém fala, e vocês estão vendo, visualizando a minha tela? Crianças, falem, por favor. Eu não tô... Oh, lembrem-se, quando... eu tô vendo a tela do jeito que vocês estão vendo, eu não tô vendo as mensagens, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, tô vendo só o... Pronto. Porque, tipo assim, ó, do jeito... eu tô vendo aqui só a minha tela no Word, entendeu? Então, se vocês mandarem mensagem agora, eu não vou conseguir ver. É por isso. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, os tipos textuais, eles são estruturas macro, eles são questões, digamos assim, maiores. Então, o narrativo, o tipo textual narrativo é aquele que você tem o quê? Uma narrativa, uma história. Ou seja, alguém contando o que aconteceu, uma sequência de fatos e tal. Já no tipo de texto descritivo, como o próprio nome diz, né, descrição significa dizer como algo é. Então, um texto descritivo, por exemplo, é como se você estivesse, sem ser contando a história, mas dizendo as características físicas de algo, certo? Além desses aqui, nós temos o tipo de texto chamado de informativo. Vou usar esse termo aqui. O texto informativo, por exemplo, ou expositivo, vamos usar esses dois termos aqui. O texto informativo ou texto expositivo, ele lembra muito, por exemplo, uma notícia de jornal, que é justamente o tipo de texto que você vai ter o quê? Fatos, você vai ter informações, e isso significa o quê? Que a gente vai ter acesso a o que aconteceu, então vai ser um pouquinho narrativa, dependendo do caso, dizendo, por exemplo, como alguma coisa funciona, tá certo? É mais ou menos isso. Temos o tipo de texto injuntivo. O tipo de texto injuntivo, pessoal, é aquele tipo de texto que você tem uma série de comandos, certo? Então, por exemplo, quando a gente vê o manual de instrução, quando a gente compra algo, sempre tem um textinho dizendo como que aquilo deve ser usado. Então, quando você tem esse tipo de texto, quando você tem verbos de imperativo, por exemplo, quando você tem até os textos não verbais, que são justamente imagens e tal, você tem um tipo de texto injuntivo, tá certo? Temos um texto que esse é mais da língua, é um tipo de texto que é o texto conversacional, certo? Ele é mais da língua falada, ou seja, é um texto de diálogo, lógico que ele também pode vir escrito, né? Esse tipo de texto aqui, o conversacional. E, por último, o texto dissertativo. No caso, o texto dissertativo argumentativo, certo? Então, vamos lá. Para o Enem, o tipo de texto é justamente o dissertativo argumentativo, né? Dissertativo argumentativo. Então, esse aqui é o tipo de texto. Isso quer dizer que eu preciso entender direitinho qual seria a função, o que é dissertar e o que é argumentar, porque é isso que eu vou fazer no texto. Esse aqui é o tipo textual do Enem, é o texto dissertativo argumentativo.
Agora eu vou abrir aqui os slides que eu usei ontem para a aula de ética, certo? Que aí eu coloquei umas definições, porque vocês perceberam que lá eu pedia a opinião de vocês em relação ao tema, né? Em relação ao tema tratado. Então vamos tentar compreender aqui direitinho o que é o tipo de, o que são as características são dissertativas e argumentativas. Vamos lá. Pronto. Então vamos lá. A todo instante nós nos deparamos com situações que exigem o que? A exposição de ideias. Vamos lá. Exposição significa exibição, né? Mostrar, apresentar as ideias. Argumentos, ou seja, justificativas, né? E pontos de vista. Pontos de vista é como se fosse a forma, digamos assim, que nós entendemos, que nós compreendemos uma realidade, certo? Muitas vezes precisamos expor aquilo que pensamos sobre determinado assunto. Então, por exemplo, como eu... Espera aí que tem alguém falando aqui. Gente, Maria Eduarda está aí ainda na aula? Deixa eu ver aqui. Maria Eduarda está aqui? Tá. Pronto, ela tá aqui. Não, porque eu vi umas mensagens aqui no... Certo, pronto, beleza. Então vamos continuar aqui. Certo. Então, assim, quando eu disse para vocês lá na aula de ontem, por exemplo, quando nós avaliamos algo, quando eu digo assim, olha, essa comida é boa, essa comida está boa, né? Essa característica boa, essa fala que eu digo boa, é um ponto de vista, é uma opinião pessoal. É uma opinião porque, digamos, ela parte daquilo que eu considero ser bom, né? Então, como eu digo assim, quando eu digo que algo é bom, isso significa que eu tenho dentro de mim algumas ideias, né, alguns conceitos que fazem com que algo seja considerado bom. Então, por que isso é opinião? Porque, por exemplo, enquanto eu posso dizer que uma comida está muito boa, alguém pode dizer que a mesma comida está muito ruim. E, na verdade, tudo isso é a forma que a pessoa que fala, digamos, interpreta o fato de acordo com o que ela considera, né? De acordo com o seu próprio de vista, o seu próprio ponto de vista, né? Ou seja, tem gente, e aí essa é coisa pessoal, tem gente que gosta de uma coisa mais salgada, outra coisa mais doce, e por aí vai. Então, quando eu coloquei, por exemplo, aquela questão, que inclusive eu vou puxar na orelha de vocês, eu quero que vocês assistam aquela videoaula e respondam a questão sobre a questão dos imigrantes, certo? Sobre esse tema, que inclusive é um tema que a gente precisa estudar, precisa se apropriar para poder escrever, que pode de repente cair no Enem. Eu perguntava assim para vocês, o Brasil deve acolher os imigrantes refugiados? Então você vai dizer sim ou você vai dizer não. Só que o que eu peço? Lá eu peço para que você desenvolva, que você apresente pelo menos um argumento. Ou seja, que você tente explicar, dando uma razão e justificando essa razão pelo qual você acha que o Brasil deve ou não receber esses imigrantes refugiados. Então você vai expor as suas ideias, né? E é justamente isso. Você vai ter uma ideia, né? Por mais, por exemplo, que alguém concorde que o Brasil também, por exemplo, deva receber, mas tem outra pessoa que vai ter um outro argumento, né? Então, é basicamente isso. Em muitas situações, somos induzidos a organizar nossos pensamentos e ideias e usar a linguagem para dissertar. Aqui é importante lembrar disso daqui. Quando eu digo que nós precisamos, né, organizar os nossos pensamentos e ideias, essa parte aqui, gente, é a parte fundamental. Inclusive, é uma das habilidades, né, do Enem, é essa capacidade de você saber organizar o pensamento e as ideias, né, para você conseguir dissertar. O que significa isso? Muitas vezes, algo para nós mesmos, algo que nós achamos, algo que nós pensamos, é completamente óbvio, né? Ou seja, algo para a gente, alguma opinião que nós temos, ela é muito clara, ela é muito, enfim, nós conseguimos compreender bem. Só que não é para outra pessoa. Então, essa habilidade, já entrando aqui, essa habilidade de saber organizar uma ideia, organizar o pensamento de forma que isso fique tudo claro para o nosso leitor, é uma das principais habilidades que nós precisamos desenvolver para sabermos escrever bem, certo? Saber organizar, ou seja, saber dizer
como expor, saber apresentar aquela ideia. Pessoal, vocês estão entendendo até agora? Estão sinalizando aí. Estão entendendo até agora? Pronto. Então, beleza, voltando. Então, assim, essa habilidade de a gente, por exemplo, nós temos uma ideia, nós temos um argumento. E aqui é onde muitos candidatos se frustram e não saem bem, por exemplo, na prova do Enem. Porque às vezes a pessoa até tem um argumento bom, tem uma ideia boa, né? Tem por exemplo, tem um argumento forte, tem um ponto de vista interessante. Só que aí a pessoa peca na hora que vai escrever, que é justamente não saber articular, não saber usar as palavras de forma adequada para justamente dissertar, né? Então, no fim das contas, o que é dissertar? É, através da organização de palavras, frases e textos, saber o que? Apresentar uma ideia, né? Apresentar, dizer como é, desenvolver um raciocínio, desenvolver um ponto de vista, além de ser capaz de o quê? De analisar contextos, dados e fatos, né? Então, vou dar aqui um exemplo bem claro para vocês. Olha, nós somos seres de sentido, nós somos seres de significado, né? Isso quer dizer que nós precisamos, e nós assim, a gente tem dentro de nós essa tendência de encontrar sentido, de encontrar uma resposta para tudo, né? Então, por exemplo, vamos ver o exemplo da pandemia. Tem um filósofo que eu gosto de estudar, que eu gosto de ver as opiniões dele, que ele diz o seguinte: olha, a pandemia não veio para mostrar nada. A pandemia é um vírus, né, não mortal, assim como houve outras na história. Ele não veio para ensinar nada a ninguém, certo? Ela em si não tem nenhum tipo de significado. O que acontece é que nós, vivendo essa realidade da pandemia, a gente encontra um significado, dizendo que a gente precisa melhorar enquanto sociedade, não é? Dizendo que a gente precisa, por exemplo, aprender a ser mais unidos, aprender a pensar no coletivo, né? Então, e por exemplo, esse é um ponto de vista. Já tem pessoas, por exemplo, mais religiosas, por exemplo, como eu acho como muitos de vocês, que pensam, por exemplo, talvez que a pandemia é um castigo de Deus, né? Então essa é uma tese. A pandemia é um castigo de Deus. Aí qual é o argumento que as pessoas usam? Porque quando você vai ver a história na Bíblia, Deus mandou castigos para o povo dele. Então isso é um argumento que comprova a minha tese. Eu já estou entrando aqui no outro assunto, gente. Vocês estão entendendo aqui a diferença de tese e argumento? Só me mostrem aí, que aí eu posso repetir. Isso é fundamental aqui pra gente. Compreende a diferença entre tese e argumento? Respondam mais aí. Pronto, vou tentar explicar aqui de novo, certo? Porque é uma diferença fundamental, tá? Vamos pegar o exemplo da pandemia. Eu estava dizendo para vocês, pronto, a pandemia é um fato. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, assim, quando a gente está falando de texto dissertativo, argumentativo, é a gente lembrar, saber bem a diferença entre fato e opinião. Deixa eu colocar aqui na minha tela de novo. Vou compartilhar aqui minha tela. Só um momento. Pronto, vamos aqui. Fato barra opinião. Qual é a diferença, pessoal? O fato, vamos colocar assim desse jeito aqui. O fato é uma realidade objetiva, né? Digamos assim, não questionável. Ou seja, quando eu digo assim, nós moramos no Brasil, né? Por exemplo, o Brasil é um país tropical. O Brasil é um país tropical. Então, por que isso é um fato? Porque, por exemplo, isso aqui é uma realidade objetiva. Não é uma coisa que você olha e diz assim, eu não concordo que o Brasil seja um país tropical, né? Então, isso aqui é um fato. É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, o semiárido nordestino é seco. Então, por exemplo, isso é um fato também. Já uma opinião é uma realidade subjetiva. E o que é uma coisa subjetiva? É uma coisa individual, uma coisa do próprio sujeito, uma forma que você, digamos assim, vou botar aqui questionável, ou que divide opiniões.
né? Então, por exemplo, subjetivo significa algo que provém do sujeito, ou seja, de quem fala. Então, quando eu digo que algo é uma realidade subjetiva, quer dizer que é uma realidade que eu interpreto, né? Do meu jeito, que eu entendo, que vai ter quem concorde de mim. Então, portanto, a opinião é o quê? É uma fala individual, é questionável, ou seja, você pode estar errado, né? Tem quem pense o contrário, que divide opiniões. Um exemplo disso, quando eu digo assim, o Brasil é um país lindo. Olha, isso não é um fato. Por mais que você concorde, por mais que eu concorde, por mais que todos nós que estamos assistindo essa aula concordemos que o Brasil é um país lindo, mas assim, a palavra beleza, a beleza, gente, é uma coisa subjetiva. Porque, por exemplo, para você, para mim, pode ser lindo, para outra pessoa pode não ser. Vocês compreenderam? Então, no caso, essa é a diferença de fato e opinião. Né? Fato e opinião. Então, vamos lá. Sim, só perguntar aqui. De novo aqui, voltando. Ficou clara a diferença entre fato e opinião, pessoal? Vão dialogando comigo, por favor, para me ajudar aqui, viu? Não é fácil não estar falando sozinho, não tá vendo ninguém. Pronto, então beleza. Fato e opinião, tá claro aqui, né? Então, beleza. Aqui a gente percebeu a diferença de fato e opinião. Então, eu posso dizer o seguinte: a pandemia a pandemia está, por exemplo, olha, essa frase aqui, há uma pandemia em curso na história. Gente, isso é fato ou opinião? Porque ninguém vai discordar que existe uma pandemia, que uma epidemia que atinge todos os países, né? Agora, se eu disser assim, pronto, a pandemia veio para nos ensinar muita coisa, fato ou opinião? Por mais que você concorde, que, por exemplo, que você entenda, olha, a pandemia está nos ensinando a viver na coletividade, a prestar atenção no outro, a se cuidar. Por mais que você concorde, só que há quem discorde disso. Há quem diga, por exemplo, como o filósofo que eu estava falando há pouco tempo, que vai dizer o seguinte: olha, a pandemia ela não veio para ensinar nada, porque a pandemia ela não tem uma inteligência. Né? Esse é o argumento dele. Só que, então, isso é uma opinião, né? Aqui é uma opinião. Então, quando eu digo assim, aí, por exemplo, dentro dessa mesma opinião, olha, a pandemia é um castigo de Deus, porque o ser humano está destruindo tudo, não sei o quê. Isso também é uma opinião, tá certo? Então, agora vamos perceber aqui a diferença. Ó, imagine que eu tenho a seguinte ideia: a pandemia é um castigo de Deus. Vamos lá, o que é uma tese? Uma tese é uma, digamos assim, é uma opinião, é um ponto de vista, certo? É uma explicação, certo, para algo. Então, a tese, no fim das contas, digamos, ela pode ser também uma opinião pessoal, certo? A tese, ela está muito ligada para uma opinião pessoal. Compreenderam, gente, até agora? Certo? Então, por exemplo, a tese é quando eu digo, olha, essa pandemia é um castigo de Deus. Aí quando a pessoa diz, mas como assim? Aí o que você vai ter que apresentar? Argumentos. Porque para que serve um argumento? Um argumento é justamente uma ideia usada para justificar uma tese. Então, por exemplo, qual é o argumento que eu posso usar para usar isso daqui? Na Bíblia, temos relatos de eventos semelhantes que Deus usou para castigar o povo dele. Pronto. Aqui é um argumento. Isso aqui não é uma tese. Por que não é uma tese? Porque, quando eu digo, na Bíblia temos relato de eventos semelhantes que Deus usou para castigar o povo dele, isso aqui, por exemplo, é um argumento, é um fato que eu estou usando para comprovar a minha tese, para comprovar o meu ponto de vista. Vocês compreenderam? Vamos lá, voltar aqui. Compreenderam a diferença entre tese e argumentos? Então vamos treinar aqui um pouquinho.
Vamos lá, como eu disse para vocês, eu disse que nós somos seres de significados, né? Então, se eu perguntasse assim para vocês, eu não estou dizendo qual é a minha, certo? Eu não disse qual é a minha, eu usei aquele exemplo. Pessoal, qual é uma tese que você sustenta para justificar essa pandemia? O que você acha? Eu quero só que você apresente a sua tese, não precisa argumentar. E aí? Quem poderia dizer? Qual é a tese que você usa, o que você acredita, que você sustenta para justificar a pandemia? O fato, né? A pandemia. E aí, gente? Falem. Uhum, uhum, uhum. Certo. Olha, vocês percebam que Rita apresentou a tese dela. Ela não argumentou. Ou seja, ela não defendeu necessariamente, né? Ela disse assim, olha, eu acho que essa pandemia ela não foi necessariamente um castigo de Deus, ela foi consequência, pronto. Então, essa aqui é a tese. Ela não argumentou. É preciso lembrar essa diferença. Vamos ver mais? Porque, como eu disse, né, provavelmente em algum momento vocês já ouviram alguém dizendo. Você também pode apresentar uma tese de uma coisa que você não acredita, como Rita fez. E aí? Só para treinar mesmo, só para a gente praticar. Júnior, só tô vendo você de menino aqui, fora eu. E aí, Júnior, você que é especial. Júnior, e aí? O que você. Qual é a tese? O que você acredita em relação a essa pandemia? Ah, tem Augusto também, tô vendo aqui agora. E aí, Júnior, o que você acha? Tá ok. E aí, Augusto, alguma tese, alguma opinião sua que você acredita que justifique essa pandemia? Silêncio, né? Como sempre. Tranquilo, gente. É sério, ninguém vai querer opinar, não? Não vejo de nenhuma. E aí, nada? Tá, então tudo bem. Certo. Olha, agora vamos fazer um acordo. Como é aula de redação, é claro que hoje assim está sendo só uma introdução, né? Para alguns conceitos, depois vai vir as habilidades. Só que vai ter um momento que vai ter o quê? Discussão de temas para gente conseguir arrumar argumentos e escrever sobre. Então, assim, por mais que vocês sejam caladinhos hoje, eu espero que nos nossos próximos encontros vocês tentem participar mais, tá certo? Tranquilo? Falando mais, né? Então, beleza. Conseguiram entender qual é vamos lá, quais são as características principais do tipo textual, pessoal? Do tipo textual do Enem? Dissertativo, argumentativo? Pronto. Conseguiram entender a diferença entre fato e opinião? Fato e opinião? Ok. Conseguiram entender a diferença entre tese e argumento? Se você conseguiu já entender, por exemplo, isso daqui, você já está com um bom caminho andado para já saber começar a desenvolver o seu texto do Enem, certo? Por quê? Porque basicamente vocês vão perceber mais adiante que nós temos que apresentar uma tese e argumentos para defender essa tese, certo? Então, assim, a nossa tese ela tem que estar muito clara na introdução, certo? Não podemos misturar tese com argumento de forma nenhuma, certo? Porque quando a gente conhece esses termos e a gente passa, digamos assim, a diferenciar tese de opinião, aí, quer dizer, perdão, tese de argumento, aí a gente já está, digamos aqui, com um caminho andado, tudo bem? Deixa eu agora, vamos mostrar aqui um exemplo aqui para vocês.
É porque justamente, Júnior, complementa. Porque o que? Um argumento ele é usado para defender a sua tese, certo? Nós usamos argumentos para defender aquilo que nós acreditamos, ou seja, a nossa tese. Por exemplo, uma coisa bem simples. Eu tenho certeza que você, alguma vez na vida, vocês adolescentes, quiseram sair de casa e os pais não deixaram. Então, é como se o querer sair de casa fosse a tese. É sua opinião, que seu pai e sua mãe não concordam. Quando você passa a encontrar as razões para defender o porquê você deve sair de casa, esses são os seus argumentos. Porque esses são os argumentos, é justamente o que sustenta, o que segura uma tese. Compreenderam? Por exemplo, quem nunca? Eu quero, sei lá, eu quero ir para uma festa fora. Não, não deixo. Mas mãe, eu te ajudo tanto, você sabe que eu não gosto de beber, você conhece meus amigos. Quando você começa a elencar, você sabe que eu não bebo, você conhece meus amigos, você sabe que eu sou comportado, são argumentos para defender o quê? A sua saída de casa. A sua ida para a festa fora. Vocês compreenderam? Então, essa é a diferença de tese e opinião. Eu estou falando assim da questão da pandemia, eu dei esse primeiro exemplo aqui, por quê? Porque, repito, há diversos pontos de vista. Então, há quem diga que a pandemia é um castigo de Deus, há quem diga que a pandemia não tem nada a ver com Deus, há quem diga que a pandemia é resultado da irresponsabilidade humana, há quem diga que a pandemia é ilusão, há quem diga que a pandemia foi criada em laboratório. Não é verdade? Então, tudo isso são o quê? Teses ou hipóteses, né? Assim, a gente tem uma diferençazinha, né? Mas, enfim, mas é como se fossem as teses, não é isso? Então, os argumentos que eu uso para sustentar esse meu ponto de vista são chamados, né? Justamente são esses argumentos, né? Que é o que vão me dar validade, certo? E aí, voltando para o que eu disse anteriormente, onde muitos alunos erram, não é a escolha de um argumento errado, um argumento, digamos assim, insustentável, não. As pessoas muitas vezes erram na hora de escrever, porque elas não sabem organizar a ideia, não sabem argumentar, entendeu? Não sabem expor o argumento comprovando aquela tese, certo? Pessoal, até agora, certo? Tô esperando vocês dizerem o sim ou não, aí eu falarem pra mim. Preferia vocês falando. Pronto. Ok. Gente, Kailane, você tá aí? Kailane, você nunca fala, Kailane, mas você está aí. Diga sim ou não. Não acredito que vocês estejam dormindo. Vocês estão assistindo a aula, não é possível, né? Pronto, ela falou que tá aí. Vitória também, minha vizinha. Foi muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, tá bom? Vitória Maria, tá compreendendo, tá acompanhando? Riandra também? Sim? Pronto. Então vamos lá. Ótimo. Bom, tô compartilhando aqui novamente a minha tela com vocês, tá certo? A minha tela. E agora vamos aqui, ó. Aqui é o jornal Folha de São Paulo, certo? Eu tenho uma parte do jornal que é, digamos assim, que é pública e tem a parte que é paga. Eu faço a assinatura da Folha, é o jornal que eu leio. Então, por exemplo, Bolsonaro anuncia desistência do Renda Brasil e ameaça cartão vermelho na equipe. Então, por exemplo, isso aí é o que? É um fato ou é uma opinião, pessoal? Isso daqui. Fato ou opinião? A mesma coisa, né? Em 14 dias do mês, a Amazônia já tem mais queimadas que todo setembro do ano passado. Fato ou opinião? Né? Porque, novamente, são verdades, e quando você vai ver, tem a exposição direitinho. Lembrando, gente, que isso daqui geralmente são textos expositivos, tá certo? Textos expositivos, né? Mas eu vou ver o que eu vou mostrar para vocês. A coisa que eu mais gosto aqui na Folha é essa coluna aqui, é a coluna de opinião. É a única, praticamente a última coluna que eu leio. Quando eu entro aqui, eu gosto muito de entrar nessa parte aqui dos debates, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou ver aqui um exemplo. Certo, deixa eu procurar aqui um. Pronto.
mulheres não devem pagar conta, investigação, arquitetura. Pronto. Ó, tá aqui exatamente isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Olha, gente, aqui nós temos um artigo de opinião, certo? É um tipo de texto argumentativo também, embora seja diferente do gênero do Enem, nós vamos entender. Então, olha só, nós temos aqui uma pergunta. Vale a pena flexibilizar a Lei Cidade Limpa para instalar outdoors em prédios de São Paulo? Aí essa pessoa aqui acha que não pode se flexibilizar a Lei Cidade Limpa para colocar esses outdoors, né? Já desse lado, você tem o mesmo questionamento. Vale a pena flexibilizar a Lei Cidade Limpa para instalar outdoors em prédios de São Paulo? Essa pessoa já acha que sim, certo? Então, pessoal, vocês estão entendendo? Vocês estão vendo aqui a diferença? Até agora? Estão acompanhando? Deixa eu ver vocês dizendo sim. Cadê vocês? Tá aqui. Pronto. Então, olha só. Aqui nós temos uma questão que divide opiniões. Há quem diga que não e há quem diga que sim. Mas antes de eu apresentar para vocês a tese e os argumentos dessas pessoas, vocês entendem que fato é esse dessa notícia? Vocês entendem qual é esse fato? A Lei Cidade Limpa. Rita respondeu. Cecília. Quem mais? Alguém entende? Lara, você tá aí? Lara Félix Dias. Vitória também não. Tá, então deixa eu tentar explicar para vocês o contexto antes de a gente ver lá as teses, né, as opiniões. Pronto, Lara. É o seguinte, a Lei Cidade Limpa é uma lei municipal criada na gestão do Dória, certo? Vitória está aqui também, na gestão do prefeito lá de São Paulo, Dória, que causou muita polêmica no início. Porque o que acontece? São Paulo, em si, é uma cidade cheia de edifícios, né? Cheia de prédios e tal. Então, esses prédios, algumas partes dos prédios, geralmente a parte do meio, digamos, do lado do prédio, era usada para colocar outdoors, né? Essas propagandas bem grandes, outdoors. Por exemplo, vocês provavelmente devem ter visto que quando você vai para Pau dos Ferros, tem uns prédios de primeiro andar, e até mais de um andar, que do lado tem um outdoor bem grande. Vocês já viram? Isso daí? Então, assim, lá em São Paulo, antes da gestão do Dória, tinha muitos prédios que tinham esses outdoors. Por quê? Porque não tem espaço para colocar outdoor na rua. Então, se não tem espaço para colocar outdoor na rua, onde era que se colocavam? Nos prédios. Então, como se eu fizesse assim, eu alugava a parede da minha casa, certo? O meu prédio, onde eu moro, sei lá, e aí paga-se, né, um outdoor lá, um tanto, meio monte de dinheiro por mês, né? E aí tem isso daí. Quando Dória entrou na Prefeitura de São Paulo, ele criou a Lei Cidade Limpa, que é o quê? Tirar esses outdoors, porque, gente, era demais, de fato, né? Além dos outdoors, muitos prédios públicos eram cheios de grafite. Existe uma diferença de grafite e pichação, viu? Mas assim, tem muito grafite, que é arte, lógico que tem muita pichação. Então o que Dória fez? Mandou pintar tudo. Então a Lei Cidade Limpa foi justamente uma lei criada na cidade de São Paulo para diminuir essa poluição visual. Nós chamamos isso de poluição visual, certo? Que é justamente muita propaganda, muito cartaz. Então, tipo, tudo isso foi limpo. Então, como eu disse para vocês, foi um problema que gerou opiniões. Porque há quem diga que a cidade precisa de arte, que a cidade tem que ser vibrante, né? Que é motivar a arte, não sei o quê. Esse é um argumento. Há quem diga que, por exemplo, que há muita poluição visual, que há muita, sabe, coisa demais, que isso é sujo, que é feio, blá, blá, blá. Então nós tínhamos um fato com diferentes opiniões. Então o que ele fez? Pronto, tá aqui uma lei. Uma lei é fato. Você concorda ou não? É ela. Não pode mais usar outdoors. Compreenderam até agora? Compreenderam? Pronto. Aí agora, vamos lá. Antes de a gente ver os dois argumentos de dois especialistas, eu vou fazer o questionamento para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem responder esse questionamento com uma
tese. Então a minha pergunta é, vale a pena flexibilizar essa lei da cidade limpa? Deixa eu repetir aqui a pergunta. Vale a pena flexibilizar a lei da cidade limpa para o uso de outdoors na cidade de São Paulo? Antes de vocês irem pensando, deixa eu escrever aqui. Ó, deixa eu colocar aqui. Pronto, aí está o tema. Imagine que esse vai ser o tema da redação do Enem. O tema da redação do Enem não vem questionamento, né? Questionamento é só no artigo de opinião, mas beleza. Se você acha que sim, que vale a pena flexibilizar, por quê? E se você acha que não deve flexibilizar, o porquê? Queria que vocês tentassem responder isso daqui. Pelo menos 2 argumentos, pelo menos 2 pessoas. Vamos lá. Pronto, vamos fazer o seguinte.